Eu queria, senhor presidente, antes de falar dos assuntos, fazer dois registros. O primeiro é que eu sou jornalista há 40 anos. Né? Comecei no rádio, em 44 anos de rádio, depois migrei e continuei no rádio e no jornal. E quando fiz as denúncias contra o ex-governador Sérgio Cabral, as pessoas não levavam muito a sério, achando que era uma questão política. E não era política. Era uma questão de uso indevido do dinheiro público para enriquecimento ilícito. Só foram me dar ouvido quando eu consegui, através das minhas fontes, aquelas famosas fotos e gravações da farra dos guardanapos em Paris, que tomaram conta do noticiário. Daquele grupo todo que eu denunciei, eu gostaria de ler um documento aqui, rápido, né? Nós tivemos praticamente todos presos, né? Exceto um membro do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Só que, à época, Vossa Excelência sabe como funcionam essas coisas, já haviam passado 14 anos que eu tinha saído do governo do Estado e me arrumaram um problema da Prefeitura de Campos para que eu fosse preso no mesmo dia de Sérgio Cabral, para que confundisse a cabeça das pessoas. Então, eu vou ler para Vossa Excelência aqui um documento que é uma promoção de arquivamento, porque como a denúncia foi minha ao Procurador-Geral da República, né, para que houvesse o arquivamento, eu teria que ser ouvido. Eu estou diante aqui de dois delegados. Né? Trata-se de notícia de fato e crime instaurada a partir de representação do ex-deputado federal Antony Garotinho. Ao longo de extenso procedimento, são listados uma miríade de crimes que teriam sido praticados pelo ex-governador Sérgio Cabral e a sua organização criminosa. Ao longo de quase 5 anos de sua existência, a Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro propôs 30 ações penais em favor de Sérgio Cabral e sua, esse aqui eu queria frisar bem, organização criminosa, que é a segunda pergunta que eu vou fazer. Abrangendo os mais diversos crimes e áreas de atuação, desde as obras de reforma do Maracanã, a Operação Calicut, passando pelas fraudes da Secretaria de Saúde, Operação Fatura Exposta, Operação Ressonância e Operação SOS, até o desmantelamento do histórico esquema da caixinha da FETranspor, Operação Ponto Final. Após um trabalho que envolveu a cooperação de outros órgãos, como a Polícia Federal, o COAF, a Receita Federal, a Força Tarefa promoveu 55 operações, que resultaram em 806 buscas e apreensões, 70 prisões temporárias, 264 prisões preventivas, além da propositura de 104 denúncias, que somaram um total de 894 denunciados e 183 condenados em primeira instância. Várias dessas operações resultaram em acordos milionários, responsável pela devolução aos cofres públicos de 4 bilhões de reais. Eu devolvi aos cofres públicos 4 bilhões de reais. Além do requerimento de reparação de ações penais de 12 bilhões de reais e outros 12 requeridos em ações de improbidade. À vista do exposto, não vislumbrando mais qualquer utilidade do presente feito que tramita há 10 anos, determina o seu arquivamento. Antes, porém, intime-se o representante para que apresente recurso no prazo de 10 dias.
assinam aqui todos os procuradores da República, inclusive o chefe da Força Tarefa, procurador Eduardo Elage, Fabiana Schneider, Marisa Varoto, Rodrigo Timóteo. Bom, o que sucedeu, o senhor deve saber. Hoje os procuradores foram punidos, o juiz que recuperou o dinheiro para o Estado foi afastado, e o Sérgio Cabral toma banho de piscina, fazendo gracinha e zombando da cara da população do Rio de Janeiro. E o denunciante, que fui eu, fui preso 4 vezes, entrava de manhã, saía de tarde. No total foram 29 dias. Então, quero deixar claro que eu queria saber, Vossa Excelência, eu tive uma conversa ontem bastante produtiva com o senador Alessandro Vieira, que foi o autor do requerimento que me chegou, para saber se eu falo aqui de organização criminosa que está dentro do governo todo do Rio de Janeiro, ou se eu falo de associação criminosa. São coisas diferentes, os senhores conhecem os tipos, né, penais, porque ontem eu ainda comentava com o senador Alessandro Vieira, eu falei, olha, a coisa é tão grave que eu não sei, pelos próximos dias, tem um desembargador federal envolvido, que eu acho que o Alexandre de Moraes falou isso ontem, ele é testemunha, ou vai afastá-lo da função, ou vai prendê-lo, porque ele vaza informações para o presidente da Alerj. Quando eu acordei hoje, o cara já estava preso, né? Então, assim, é uma situação, eu queria saber, eu preciso delimitar, porque o senhor falou 20 minutos. 20 minutos eu não falo nem da polícia, quanto mais do crime do Estado. Eu queria assim, saber, porque a situação ali é o seguinte, tem que escolher qual lugar que não tem corrupção. Eu até faço uma brincadeira, às vezes, de mau gosto até, que eu dou uma barra de ouro, que é o que eles costumam fazer lá, para quem me apontar um órgão do Estado do Rio de Janeiro que não tenha corrupção, né?